6:8. 6:8. Mateus 6:8. Esse é o ponto central do Sermão da Montanha. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de vós me pedirdes. Amém. Na linguagem de hoje, não sejam iguais a eles. É isso que eu falo. Esse é o ponto central do Sermão do Monte. Não sejam iguais a eles. E hoje, o que nós estamos vendo na igreja são as pessoas que estão dentro da igreja são iguais às pessoas que estão do mundo. Não tem diferença nenhuma. Elas não têm mais amor, elas não têm mais misericórdia. A ponto de um dia eu fui fazer um culto numa casa e um pastor disse para mim assim: não adianta tu fazer o culto lá, porque eles já estão perdidos. Entende? Eu cheguei num pastor uma vez e pedi para ele que nós fazia lá no centro de Florianópolis culto todos os domingos. E no Natal eu fui nas igrejas e pedi: tem como o senhor fazer uma doação, que eu quero fazer uma festa para os moradores de rua. Eu quero pegar galinha, quero pegar carne, eu quero fazer uma carne assada, uma galinha assada para servir eles. Os caras nunca comem isso, pelo menos uma vez eles vão comer. Aí o cara disse para mim assim: bem capaz que eu vou gastar dinheiro com esse tipo de gente. Sério, eu queria que isso fosse só uma historinha, mas não é. É verdade. E a gente vê pessoas, infelizmente, dentro da igreja iguais às pessoas do mundo. E nós temos aqui da Igreja Peniel a pretensão de ser diferentes. Então que sejamos diferentes de verdade. Que começamos desde já a ser dessa forma diferente. Não existe pessoas ruins, não existe pessoas más. Existem pessoas que não conhecem a palavra de Deus. E essas pessoas que não conhecem a palavra de Deus é por culpa nossa. Porque se nós estivéssemos levando a palavra de Deus, eles estavam ouvindo. O mundo está do jeito que está por falha dos cristãos. Porque se os cristãos estivessem indo de casa em casa ensinando o Evangelho, se nós fôssemos como aqueles que fazem domingo lá em casa, o testemunho de Jeová, né? Se nós fôssemos como os testemunhas de Jeová, o mundo teria sido transformado já. Mas não, os caras estão falando mentira e estão batendo na tua casa. Nós, com a verdade, estamos dormindo em casa. Então é para nós pensar. Sabe, nós somos donos da verdade, somos arrogantes a ponto de dizer que nós estamos certos e não estamos levando para as pessoas essa coisa que nós dissemos que é certo. Então nós temos que mudar. E isso que Cristo fala para nós no Sermão do Monte. Sejamos diferentes. Fala para nós lá em Jeremias, diz assim: ó, eu coloquei vocês como atalaias. Aí lá no capítulo 5, no versículo 12 que nós vamos estudar, diz assim: bem-aventurados sois vós que são perseguidos por amor ao meu nome. E aí ele diz assim: cara, eu estou numa boa, não estou sendo perseguido. Mas é claro que não está sendo cristão, como é que vai ser perseguido? Se nós formos cristãos de verdade, nós vamos ser perseguidos. Por quê? Porque quando nós encontrarmos o nosso vizinho lá, uma amante, nós vamos dizer para o vizinho, tu está errado, ele não pode viver assim. Ele vai olhar para a cara e dizer: o que tu tem com isso? Eu tenho porque tu está indo para o inferno. Eu não quero que vá para o inferno. Eu amo a ti e amo a tua alma. Nós temos que bater de frente com o pecado, mas não, sabe, não, eu não vou me dispor com o vizinho. Eu não vou me dispor com o pastor que está mentindo. Eu não vou me dispor com o irmão que está fazendo coisa pecado, está fazendo pecado. Eu não vou me dispor. Não, nós vivemos uma vida de politicagem, nós somos políticos. Não podemos falar isso para ele porque ele vai machucar, ele vai ficar triste e vai sair da igreja. Meu querido, eu vou dizer para ti: se o cara está vivendo em pecado, estou falando ou não falando, ele vai sair da igreja de igual. Então nós temos que repreender as pessoas. Mas é lógico, não é chegar lá e agredir o cara, chegar com os dois pés no peito. Não, nós temos a palavra de Deus falando assim: repreender com amor. E tem pessoas que são capacitadas para isso, não é tudo. Entende? Nós temos que chegar e dizer para as pessoas: não, meu querido, o jeito que tu está agindo não é correto. E aí nós vamos começar a ser perseguidos. Lá na tua empresa tu vai começar a ser perseguido, porque todo mundo faz tudo. O cara lá não fala. Eu tinha um amigo meu, que o patrão dele disse assim: fulano é tão bonzinho, ele só tem um defeito, ele não mente. Sério, isso é defeito do mundo. Como é que pode um vendedor não mentir? Sabe? O patrão chega e diz para ti assim: diz que eu não estou. Você olha, sinto muito.
diz tu. Ah, mas eu vou perder o serviço. Ou tu perde o serviço, tu perde o teu nome. Entende? Eu sei que é complicado, às vezes diz, bom, mas eu tenho 4 filhos em casa. E agora? É complicado. É complicado essa questão. Eu fiz a visita esse dia e o cliente chamou o pai, ele foi lá, eu que não fui para a conta do ele disse, o pai disse que ele não está. O pai disse que ele não está. É. Cara, e é verdade, sabe? Nós, às vezes, sério, às vezes a gente diz, sabe? Bate um cara lá, esse dia eu estava comentando assim, às vezes a pessoa diz assim, o Cláudio é um cara legal, ele está sempre disposto para fazer tudo. Aí toca o telefone, esse dia ontem eu falei, tocou o telefone, eu atendi o telefone, era uma menina aqui do Benjamin. Pastor, o que é? Tem como tu vir aqui em casa orar? Minha vontade era dizer, não, cara, eu estou cansado, eu estou deitado, eu quero ficar descansando. Essa era a minha vontade, mas não é a minha vontade que tem que ser feita, entende? No momento que nós somos cristãos, no momento que nós pegamos isso de verdade, cara, não me importa mais o que eu quero, mas importa o que Cristo quer para a minha vida. Eu tenho que abrir mão das minhas vontades e fazer a vontade de Deus. Eu preciso acertar a minha vida, eu já contei aqui, não na igreja, mas quando eu conheci a Dilson, eu tinha 15 anos, e aí com 18 anos nós fomos, eu tinha 18, 19, não lembro agora, 18? Eu tinha 18 e ela tinha 19, ela é mais velha que eu, vocês verem, dá para ver, né? Dá não. Nós começamos a morar junto. Nós fomos morar junto. Nós começamos a morar junto no dia 18 de janeiro de 1988. E eu considero esse o dia do meu casamento. Foi o dia que nós começamos a morar junto. Aí nós morávamos juntos e até o dia que eu me converti. O dia que eu me converti, que eu conheci a Cristo, eu disse assim para o pastor, cara, eu quero muito me batizar. Ele disse, por que não te batiza? Porque eu não sou casado. E eu tenho que acertar minha vida, para depois eu viver. Para depois eu ser cristão de verdade. Eu tenho que ter uma vida correta, eu não posso viver de metade. Eu tenho que viver a vida correta. Ele disse assim, o batismo vai ser dia 24. Ele disse assim, então tu me casa antes. Ele me casou um sábado antes. Um sábado antes eu casei no dia 16 e... eu acho que foi isso. Casei no dia 16 e no dia 24 eu me batizei. 24 de julho, um frio de rachar. Cara, tem que ser muito cristão para se batizar no 24 de julho. Na água gelada. Mas eu precisava disso, eu tenho que acertar minha vida, eu não posso viver de metades, entende? Quando nós somos cristãos, eu tenho que ser transformado. Eu acredito que isso é verdade, eu tenho que colocar isso em prática na minha vida. É o que a gente fala. Ontem nós estávamos conversando com o pastor Alexandre e eu. Nós não podemos, sexo fora do casamento é errado, então não pode ter sexo fora do casamento. Eu não posso ter sexo quando eu sou solteiro, eu não posso ter sexo quando eu sou viúvo, eu não posso ter sexo, não, de forma alguma, se não for dentro do casamento, é pecado. E isso nós temos que falar para a igreja, e tu não vê mais igrejas falando isso, por isso que nós vemos igreja igual ao mundo, que tu vê jovens jovens dentro da igreja ficando. Eu acho legal que tem o Cláudio Duarte, uma vez ele contando a história, e disse assim, uma menina perguntou para mim, pastor, é pecado ficar? Eu disse, não, cara, tu quer ficar, tu fica, só não esquece que quando Cristo vir, tu vai ficar também. E é isso, é verdade, tu quer ficar, fica, só que tu vai ficar. Nós temos que ter uma vida de verdade, nós temos que ter uma vida transparente, nós temos que ser cristão de verdade, nós não podemos viver uma vida de meio cristão. Sabe, nos diz lá em Atos 26, quando Paulo fica de frente à Agripa, ele diz para a Agripa assim, Agripa diz para ele, desculpa, Agripa diz assim, tu quase me persuadiu a me tornar um cristão. Aí Paulo diz para ele, e não, quem me dera não fosse só tu, mas fosse todo mundo transformado. Aí eu quero falar para vocês desse quase. Aí a gente estuda e tu pergunta, tu passou no vestibular? Quase. Tu pegou o ônibus? Quase. Tu pegou o avião? Quase. O que tu fez? Nada. Pastor, tem os quase crentes, né? Que estão na igreja. Isso. É isso. Entende? É nesse ponto que eu queria chegar. Tu é salvo? Quase. Entende? Tu não é salvo. Tu não passou no vestibular. Tu
não pegou o ônibus, tu não foi, então tu não é crente. Tu diz assim, eu tenho uma irmã lá que ela diz assim, eu sou crente. Eu te falo, criatura, tu é mentirosa, isso que tu é. Tu não é crente. Mas é verdade, cara, sério, eu sou bastante perseguido, cara, eu sou um cara bastante perseguido. A minha família sabe, meus filhos, a minha família da minha volta. Porque eu não tenho papo na língua, infelizmente. A pessoa chega para mim e diz assim, tal coisa, cara, não é. Não é. Eu não posso concordar. Gente, tem coisas que eu não posso concordar. É que nem tu dizer assim, todos os caminhos levam a Deus. Não, cara. Aí depois eu até mudei de ideia, agora eu acredito que todos os caminhos levam a Deus. O pastor enlouqueceu, cara. Não, todos os caminhos levam a Deus. A única diferença é que quando tu chegar em Deus, tu vai encontrar ou um pai ou um juiz. Qualquer coisa que tu fizer vai te levar para Deus. Agora tu quer encontrar com quem lá? Com teu pai ou com teu juiz? É isso que nós temos que pensar. Nós temos que agir de forma diferente. Nós temos que ser transformados de verdade pelo poder de Cristo. Sabe? E aí a gente vê, quando Lucas fala, tem o Sermão do Monte, ele é dividido ele está escrito no livro de Lucas e está escrito no livro de Mateus. No livro de Lucas ele é diluído, ele não é conciso, que nem ele é no de Mateus. Mateus é 5, 6 e 7. No livro de Lucas ele é diluído em várias partes. Então o que eu queria falar para vocês é assim, Lucas diz para nós que Jesus interrompeu uma viagem missionária que ele estava fazendo na Galileia por uma festividade de judeu. Ou seja, Jesus estava vindo na segunda Páscoa deles, então seria mais ou menos no ano 28, tá? Ao contrário do que todo mundo pensa, Cristo não nasceu no ano 0, tá? Cristo nasceu, pelos estudos, ele nasceu entre o ano 6 e 4 antes de Cristo. Essa é boa, né? Cristo nasceu no ano 6 e 4 antes de Cristo. Na realidade, esse ano não é antes de Cristo, depois de Cristo, é anos Domini, né? Esse calendário então, judaico, vamos dizer assim, o zero, a data máxima, a data inicial, não é precisa com o nascimento de Cristo, é isso? Isso não, na realidade não é judaico, né? O judaico nós estamos no ano 5700, é grego, né? Nós estamos, o calendário grego. O calendário grego, então assim, nós estamos no ano 2019, Domini. Domini, é ano Domini. Por isso que é AD. AD é ano Domini. Então nós estamos no ano 2019, ano Domini. Então Cristo nasceu entre o ano 6 e o ano 4. Tem cara que precisa que diz que Cristo nasceu dia 23 de março do ano 5 menos. Ano menos 5 de março. 6 e 4? De 6 a 4. É de 6 a 4 ele nasceu. No caso, né? Que é menos 6 e menos 4. Isso. Menos 6, menos 5 ou menos 4. Cristo nasceu. Tem um cara que diz, Ron Allen diz para nós que ele nasceu no dia 23 de março de 25. Então ele não nasceu no Natal. Está quebrando todos os meus paradigmas. Ele nasceu, esse cara diz que ele nasceu no dia 23 de março de ano 5, por causa dos estudos que fizeram. A aparição da estrela de Belém aconteceu durante a primavera nesse dia. Por isso que eles dizem que Cristo nasceu, ele disse que Cristo nasceu nesse dia, 23 de março de 25. Na realidade não era frio, né? Oi? Não era uma data fria para Não, é primavera. Primavera, nasceu na primavera. Mas tem estudiosos que dizem que Cristo nasceu dia 14 de abril. Então assim, tem esse que diz que nasceu dia 23 de março, e tem outro que diz que nasceu dia 14 de abril. Então ele nasceu dia 14 de abril do ano. Do menos 5 também? Não, aí é de 4 a 6. Tá. Desculpa, de 6 a 4. Não, esse. Esse não é só de dia, ele não diz qual é o ano. Foi entre 6 e 4, ele não tem a precisão. Então a gente não sabe dizer qual é que é o dia correto que ele nasceu. E aí esse mesmo historiador que fala, ele diz que esse cara que falou que ele nasceu no dia 10. Aí esse outro que falou que ele nasceu dia 14 de abril diz que Cristo morreu dia 10 de abril, com 33 anos, 11 meses e 26 dias. O cara precisa. Esse não disse quem era o cara que estudava. Por que a gente sabe que a gente diz que Cristo viveu 3 anos e meio aqui na Terra? Porque nós temos que Cristo passou por 3 Páscoas. Tá? Ele nasceu assim, a primeira Páscoa está escrita em João 2,13, que é lá quando Jesus expulsa os mercadores do templo. Foi
foi ele foi na primeira Páscoa. A segunda Páscoa foi na multiplicação dos pães, né, que é em João 6. E a terceira Páscoa é em João 11, na morte de Cristo. Então Cristo viveu 3 Páscoas, por isso que a gente diz que ele viveu, o ministério dele durou 3 anos e meio. E Lucas... Cada Páscoa é dividida por uma quantidade igual, por um período igual. Por exemplo, a primeira Páscoa durou 12 anos, depois de 12 anos a segunda. Não, a Páscoa é ano, né? Todo ano. É que na realidade a nossa Páscoa hoje, nós temos essa Páscoa aí, mas na realidade é anual. Anual. A Páscoa é anual. Anual, isso é o Benach. Que seria, na realidade, é o sacrifício que foi feito na primeira vez que quando Deus disse que ia todo primogênito morrer, aí ele disse assim: mate o cordeiro e passa o sangue nos umbrais da porta para que a morte não passe. E depois daquilo, todos os anos dessa época era morto um cordeiro em lembrança da fuga do Egito. Então por isso que eles festejam o Penacho, né, que para nós é a Páscoa, né? Então assim, isso todos os anos acontece desde que houve o êxodo do Egito. Mas voltando lá do que nós estávamos falando, então Lucas diz que esse Sermão do Monte foi nessa segunda Páscoa, tá? Ele estava vindo para Galiléia e fez o Sermão do Monte. Isso foi no auge da popularidade de Cristo, ao qual Cristo não confiava nessa popularidade. Isso nós vemos em João. Depois, se vocês quiserem, eu passo o versículo. Fala em João 2,23, que diz que assim, quando Jesus estava em Jerusalém, durante a festa de Páscoa, muitos creram nele, porque viviam os milagres que ele fazia. Mas Jesus não confiava neles, pois ele os conhecia muito bem. Se vocês quiserem anotar para ver em casa, é João 2, versículo 23 e 24. E aí nós vemos que essa popularidade de Cristo, ela tem uma durabilidade bem pequena. Isso nós vemos no livro de João. Que João, quando começa no livro de João, no capítulo 6, que eu falei mais no início, ele começa com 5.000 homens. Ele faz a multiplicação dos pães e dos peixes, são 5.000 homens. E aí daqui a pouco ele vai falando, o discurso que você fez, daí desses 5.000 homens passa para 1.000, e aí foi 4.000 embora, daqui a pouco desses 4.000 viram 120, e aí desses 120, lá no versículo 66, são só 12, são só os 12 apóstolos. Ele olha para os 12 apóstolos e diz assim: tem mais alguém que quer ir embora? Está ali a porta. E aí Pedro olha para ele e diz assim: Senhor, para onde iremos nós? Só tu tem palavras de salvação. Então nós vemos que a popularidade de Cristo foi totalmente desconstruída. Então nós vemos que no versículo do capítulo Lucas 6, do versículo 6 ao versículo 11, Jesus está vindo, fez a cura no sábado do homem da mão ressequida, e ele é censurado pelos fariseus. Daí no versículo Lucas 6, 12, ele fala o seguinte: pouco depois ele foi para o monte a fim de orar, e continuou a noite inteira em oração. Mas quando ficou o dia, chamou para si os seus discípulos e escolheu entre eles 12, os quais também ele chamou com nomes de apóstolos. Então ele foi, o Sermão do Monte foi proferido conforme Lucas, logo após ele escolheu os 12 apóstolos, né? E aí no 17, que é o interessante para nós, Lucas 6,17, diz assim: Jesus desceu do monte com ele e parou com muitos dos seus seguidores num lugar plano. Uma grande multidão estava ali, era gente de toda a Judéia, de Jerusalém, da cidade de Tiro e Sidom, e ficava à beira do mar. Então Lucas está dizendo para nós que o Sermão do Monte foi feito num lugar plano, numa planície. Isso é interessante, né? O Sermão do Monte foi feito numa planície, conforme Lucas. Mas daí nós vemos em Mateus, agora é o que nós estamos estudando, em Mateus 5, ele fala em Mateus 5, mas daí para nós ver a história de Mateus, nós vemos que em Mateus 3,13, Jesus Cristo, depois se vocês quiserem eu passo no WhatsApp com as passagens, tá? Mateus 3,13 fala a respeito de que Cristo foi batizado. No 4,1 ele fala que Cristo foi para o deserto, onde ele foi tentado. No 4,12 diz que Jesus começou o trabalho dele na Galileia. No 4,18 Jesus chama os 4
4 pescadores, Pedro, Tiago, né? E no 4:23 ele ensina e cura muita gente. E aí chega no 5:1, diz para nós que quando Jesus viu aquela multidão, subiu no monte e sentou-se. E os discípulos chegaram perto dele. Aí vamos lá, Mateus está dizendo para nós no 5:1 que o sermão foi no monte. Jesus subiu no monte e pregou. E fez o sermão do monte. E agora, quem que a gente vai acreditar? Em Lucas ou em Mateus? Bem, nós sabemos que Mateus era um cara preciso, conciso, era quase jornalista, sem floreios, e tentava narrar os fatos que aconteciam, e era objetivo. E nós vemos na história de Lucas, se nós vermos Lucas no capítulo 1 e no versículo de 1 a 3, ele fala para nós que o livro de Lucas ele é baseado em uma vasta pesquisa que ele fez. Ou seja, Mateus contou os fatos e Lucas saiu entrevistando. O que aconteceu? Lucas foi perguntando de pessoas em pessoas e Lucas escreveu o que ele ouviu. Então, ao meu ponto de vista, Mateus é mais correto do que Lucas. No sermão do monte eu estou falando, né? Agora tu vai perguntar para mim, tá? E o meu pensamento, né? O cara foi no morro ou foi na planície? Para mim foi nos dois. Entendeu? Porque aí se nós olharmos assim, deixa eu falar para vocês aqui um momento. Os estudiosos dizem que o sermão do monte ele foi falado no monte Eremos. Ele é uma vasta, ele é um monte que no pé dele tem uma vasta planície. E nisso, as condições acústicas desse monte é muito boa. Então eu imagino que Cristo subiu no pé do monte, subiu no monte e o pessoal ficou na planície. Eu imagino que seja isso que foi o sermão do monte. Foi dessa forma. Como aqui nós estamos olhando, eu estou mais alto que vocês e vocês me enxergam. Se eu estiver na mesma altura que vocês, por exemplo, essa é a mesma altura, o pessoal que está lá atrás não vai me enxergar. Então eu creio que Cristo subiu no monte e o pessoal ficou na planície. E aí tem o negócio da acústica que o morro fala. Por isso, então, assim, o meu pensamento seria esse. Eu vou subir para o lado do Cato Velho, não consigo. Os guri pulos, eu não consigo voar. Já pulei, uma época. Mas também tem alguns estudiosos que falam que ele foi feito no sermão no Monte Tabor. Tem outros que falam que foi num lugar chamado Chifres de Atim, que é entre o Monte Tambor e Cafarnaum. E a igreja primitiva diz que ele foi pregado entre Cafarnaum e Tabá. Então, assim, eu estou por mais por acreditar que esse monte Eremos. Até eu fui na internet, bom, assim, uma hora nós vamos ter, se Deus quiser, uma projeção para projetar, a gente projetar essas imagens que nós estamos falando. Né? Então, isso é mais ou menos 9h15, só mais 10 minutos preparando. A multidão que para quem falou, eu já falei lá no livro de Lucas, né? Foi para o pessoal da zona litorânea de Tiro e Sidom e os pessoal da Judéia lá. O que ele fala? O sermão do monte, para a gente ter mais ou menos noção do que ele fala, ele diz assim, de quem é abençoado por Deus, nós vamos falar das bem-aventuranças, fala depois das leis de Deus e as atitudes dos cristãos, fala de que nós devemos ajudar os pobres, como é que nós devemos nos portar na oração e no jejum, as preocupações da vida, como nós devemos julgar os outros, como deve ser o julgamento a respeito dos outros, sobre os falsos profetas e que Cristo é o melhor alicerce da nossa vida. Então, assim, as bem-aventuranças mostram para nós como nós crentes deveríamos ser. Nós não temos que ser pessoas notáveis, nós não temos que ser como os apóstolos, não. Nós temos, como eu falei no início, nós temos que ser o melhor que nós pudermos de nós mesmos. Então é isso, essa é a nossa meta, nós temos que modificar o nosso modo de ser. A palavra diz para nós que todos nós temos que ter tudo aquilo que diz aí. Nós vamos, a partir da semana que vem, nós vamos começar, né? Bem-aventurados os humildes, o pobre de espírito, aí vai falar, nós vamos falar um por um, o que é cada um. Só que ela diz assim, que nós temos que ter todas essas coisas. Não é assim, vamos lá, o Iron vai ser o manso, eu vou ser o humilde, ele vai ser... Não é isso. Eu tenho que ser todas as coisas que ele está dizendo.
É lógico que vai ser por porcentagem, né? Vai ser o irmão lá, ele é mais manso do que humilde, o outro lá é mais não sei o que do que não sei o que. Mas nós temos que ter tudo isso para nós chegarmos a ser de verdade os cristãos. Então é isso, por isso que eu acho que eu estou correndo para a gente. Hoje eu quero terminar um pouquinho mais cedo. Nós vamos fazer a nossa ideia de fazer até umas 10 horas, tá? Das 8 às 10 mais ou menos, ou um pouquinho antes. Então, assim, ela mostra exatamente a diferença entre o incrédulo e o crente, né? Nós temos que ter essa diferença, nós temos que ser diferentes. O crente e o incrédulo hoje em dia são iguais, é o que eu estava falando desde o início, nós não podemos ser. A igreja foi mundanizada, infelizmente. E isso nós vemos em Romanos 12:1, que diz para nós: importante, meus irmãos, por causa da grande misericórdia divina, peço a vocês que ofereçam-se completamente a Deus como um sacrifício vivo, dedicado ao serviço e agradável a Ele. Esta é a verdadeira adoração, que vocês devem oferecer-se a Deus. Não vivam como vivem as pessoas desse mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio da completa mudança da mente de vocês. Então, assim, no momento, não adianta nós querermos ser, eu quero ser diferente. Não. Nós temos que ser transformados por Deus. Não é nós, sabe, Deus nos transforma, Deus nos dá poder para nós nos transformar. Porque se nós fôssemos, aquilo que eu falei a respeito da oração, se fosse pela minha vontade, eu não ia lá orar com essa menina. E eu fui orar. E o pior de tudo, deixa eu contar para vocês, que eu saí de casa, estava deitado, descansando, eu fui lá na casa dela orar com ela, cheguei lá, ela não estava. Ela tinha saído. Aí no outro dia, o irmão, o presbítero, o Valdemir, foi comigo. E aí nós oramos lá com ela. Então, assim, a obra é isso. Me ajuda, te ajuda. Aí tu chega lá, o cara não está nem aí contigo. Mas ele é a vida. Romanos 8:29 fala para nós assim: porque já tinham sido escolhidos por Deus, Ele também separou a fim de que se tornasse parecido com o Filho. Ele fez isso para que o Filho fosse o primeiro entre muitos irmãos. Sabe? O crente e o incrédulo, ele tem diferença no pensamento. Nós olhamos lá que diz assim para nós: o crente, ele admira a humildade. E a gente olha, a gente vê os filósofos falando aí, eles desprezam a humildade. O incrédulo busca autoconfiança, o domínio. Eu sou dono do meu próprio nariz. Enquanto o crente, ele tem que ser humilde de espírito. Nós temos que ser humildes de espírito. Nós, já fazendo, dando spoiler, né? Humildade de espírito é quando nós somos totalmente dependentes de Cristo. Não é que eu sou humilde, que eu sou pobrezinho, não. Eu sou humilde. Eu não consigo fazer nada sozinho. Isso é humildade de espírito. Gente, eu não tenho, cara, por mais que eu queira ser cristão, eu não consigo. Eu preciso ser transformado. Eu preciso ter a mente transformada por Cristo. E aí, quando os meus pensamentos já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, Gálatas 5:20. E aí nós começamos a colocar isso de verdade no nosso viver. O crente e o incrédulo tem o reino deles são totalmente diferentes. O crente busca o reino de Deus, e o incrédulo busca o reino do mundo. Qual é o reino que tu tem buscado? Para onde nós temos corrido? Então, que nós possamos mudar e fazer a vontade de Deus de verdade. Nós não somos cidadãos desse mundo. Sabe, uma vez um cara perguntou para mim assim: tu acredita em ET? Eu disse: eu acredito. Sério? Sério, cara. Por quê? Porque eu não sou desse mundo. Eu não sou, cara. A palavra de Deus diz para mim: eu acredito, eu não sou desse mundo. Mas é verdade, entende? Se a palavra diz que eu sou peregrino e forasteiro, eu estou num lugar que não é meu. Eu não estou aqui, aqui eu estou só de passagem. Eu costumo brincar, dizer para as pessoas que a vida é um vestibular. Desculpa, a vida é um cursinho que chega no fim da vida, tu faz vestibular, ou tu passa ou tu roda. Então, assim, eu estou me preparando para passar nesse vestibular. Eu estou correndo com todas as minhas forças para passar. E eu tenho que correr com todas as minhas forças para isso. Amém? Vamos terminar por aqui. Aí a semana que vem a gente entra de verdade no versículo. Hoje foi só uma introdução para vocês saberem mais ou menos o que é o Sermão do Monte. Oramos de novo. Querido Deus e amado Pai, louvado e agradecido seja o teu santo e maravilhoso nome.
Tem misericórdia de nós, Senhor, porque nós somos pecadores. Transforma o nosso viver, transforma não só o nosso viver, mas a nossa mente, para que nós possamos viver conforme a tua vontade. Faz de nós verdadeiros adoradores e não deixe, Senhor, que nós sejamos somente ouvintes. Mais uma vez eu te peço, não permita, Senhor, mas que nós possamos botar em prática isso de verdade no nosso viver. Que nós possamos ser crentes verdadeiros na tua presença, que nós possamos amar o nosso próximo, que nós possamos fazer o melhor que puder para que as outras pessoas venham a conhecer a ti. Obrigado por tudo, eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém.